Fala 701, vamos continuar nossa matéria de termologia. Abra um livro na página 44. Hoje a gente vai ver sobre expansão térmica dos sólidos e líquidos. Você sabia que os objetos eles mudam de tamanho quando eles são aquecidos? Ou seja, eles aumentam, sofrem expansão, dilatação, que a gente chama de dilatação térmica, tá? Porque eles já aumentam o volume e, em consequência, do aumento da temperatura. E isso eles consideram, por exemplo, em construções de ferrovias, estradas de ferro, tá? Trilhos de metal. Por quê? Porque como ficam muito expostos ao sol, eles acabam dilatando, aumentando o volume. Então, eles têm que fazer, tá? Juntas aqui, ó. Tá vendo? Como se fosse um espaço entre dois segmentos, vamos supor, de um trilho que vai permitir que o metal dilate. Então, eles consideram isso, tá bom? Ó, juntas de dilatação aqui nas fotos, para evitar que tenham problemas, já que o metal, ele aumentando a temperatura, ele aumenta o seu volume. Mas vamos tentar entender isso microscopicamente. Imagina que isso aqui a gente consegue enxergar. Cada uma dessas bolinhas aqui são, ó, rapidinho. Cada uma dessas bolinhas aqui, elas são as partículas do metal, tá? Aqui é uma temperatura, recebeu o calor de uma chama e a temperatura aumentou. Quanto maior a temperatura, mais agitadas estão as partículas. Então, como elas estão muito agitadas, elas acabam se afastando uma das outras e aí o volume, consequentemente, aumenta. E se diminuir a temperatura, elas vão diminuir a agitação, vão ficar mais próximas. É o que a gente chama de contração térmica, tá bom? Continuando, a dilatação dos sólidos tem três tipos. Dilatação linear, que o comprimento vai aumentar, tipo uma barra metálica, vai depender do coeficiente de dilatação térmica, ou seja, os metais diferentes, ferro, cobre, aço, enfim, alguns dilatam mais que outros quando aquecidos à mesma temperatura. A superficial aumenta, ao invés do comprimento, aumenta a largura, tá? Quando aquecido. E a volumétrica é o aumento do volume do objeto, ou seja, o metal ele aumenta tanto em comprimento quanto em largura. E dilatação do líquido? Bom, o líquido ele não tem um volume definido igual os metais, né? Por quê? O líquido ele vai ter o volume, né, o formato dele dependendo, né, do recipiente que ele está. Se é uma garrafa PET, se é um copo, se é uma garrafa de vidro, enfim. Então não faz sentido falar de dilatação linear, volumétrica, superficial. Então a gente só vai falar o quê? Que o líquido dilata. Então vamos supor que tem, né, uma vidraria de laboratório cheia de água, de um líquido, que quando aquecido aumentou de volume. Tá vendo que até transbordou? O material dilatou também, sim, mas não tanto quanto o líquido, porque os líquidos eles têm um coeficiente de dilatação muito maiores, ou seja, para uma mesma quantidade de calor, e um líquido dilata muito mais. Com exceção da água, desculpa que eu falei da água sem querer, mas a água é uma exceção, ela tem um comportamento anômalo, tá? Porque ela modifica a estrutura de uma forma diferente. Por exemplo, quando ela é aquecida, vamos supor, entre 0 a 4 graus, ao invés de ela aumentar de volume, ela diminui de volume, tá bom? Tanto é que, por exemplo, só a superfície da água de um lago congela. Tanto é que vocês sabem, né, que quando tem um lago congelado, né, a camada de gelo, e embaixo a água ainda está líquida. Tem peixe, né, animais ali aquáticos. E essa foi a aula de hoje, rapidinho. Então, vamos exercitar? Muito obrigado, galera. E qualquer dúvida é só chamar. Valeu!